vou trazer conteúdo de verdade ainda, porque pra mim tá sujo. Então, hoje eu vou escrever sobre os alimentos, sobre a minha experiência, sobre a minha frustração. Não sei você, mas eu amo comer coisa crocante, batata, salgadinho. Apesar que faz tempo que eu não como. Maçã, que outra fruta que é crocante? Caqui, que outra? Melão, melancia. Melancia? Melancia também é crocante. Alimentos crocantes. E isso é uma questão biológica e fisiológica, porque a gente não come só com a boca e com o nariz, mas também com os ouvidos, ou seja, se alimentar é uma coisa multissensorial. E tem um pesquisador que ele fez uma pesquisa, porque teve um dia que eu tava, não sei você, mas eu fui comer uma maçã, você não tava comigo, né, claro, mas eu fui comer uma maçã e eu fiquei frustrado, porque a maçã, sabe aquela maçã bonitona, toda vermelha, que dá vontade de comer. E eu peguei aquela maçã, lavei, falei, agora é a hora de comer aquela deliciosa maçã. Na hora que eu mordi, eu me frustrei, porque saiu, ao invés de crack, saiu fonf. Só que minha prima pegou e deu pra falar sobre esse tipo de alimento, que meio que frustra. E aí eu pensei, cara, por que isso me frustrou? Eu não sei vocês, mas eu costumo me perguntar essas coisas. E aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que teve um pesquisador chamado Charles Spence, que fez uma pesquisa do porquê a gente tende a gostar mais de alimentos crocantes. E, inclusive, eu não falei, mas eu criei um blog. Eu criei ontem, acho que foi na quinta. Eu criei um blog, agora eu tenho um blog e já tenho 2 posts. Eu tenho um negócio, um lugar que eu também escrevi antes, que era o Medium, e aí eu importei pro meu blog. Então, meu primeiro post foi falando sobre o livro do Austin. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É esse aqui. Esse livro aqui, Mostre Seu Trabalho. E aí, eu postei, meu primeiro post foi inspirado nele. Aí o segundo, eu não escrevi o segundo ainda não, mas eu vou falar sobre essa minha experiência. E eu costumo fazer muitas associações das coisas. E aí eu pensei, cara, e se isso não acontecer só, por exemplo, só com comida? E se a gente gostar de coisas crocantes de uma forma diferente? Por exemplo, imagina que você vai comprar de uma marca e aquela marca meio que te frustra porque ela te promete uma experiência muito boa, ela é linda por fora, mas na hora de você consumir, você se frustra com o produto e você fala, não era isso que eu esperava dessa marca. E aí o conceito até que eu queria também trazer para essa minha pesquisa é como prometer e entregar com a mesma qualidade, porque é uma baita de uma frustração você comprar alguma coisa e do momento que você vai consumir aquilo, você vai, mas não é tudo isso, não é tão crocante quanto parece. E aí eu quero trazer essa pesquisa, esse conceito, porque eu acredito que é um pouco diferente e entra na questão do branding, da marca, de como a gente é visto, de como a gente é lembrado pelas outras pessoas. E aí eu acredito que é um conceito que vai ser bem legal. E aí eu queria, talvez até dar um nome de crocantização, não sei. Eu já falei alguma vez sobre isso, mas não aqui. E aí eu vou escrever sobre isso, vou começar a comecei já, e vou documentar esses processos, essas ideias, essas coisas, porque eu acredito que é algo que torna torna a trajetória com capítulos. E aí eu tô aqui escrevendo, eu escrevo ainda, meus garranchos aqui, ó. Tenho meus caderninhos de escrita, então tá gravando meu áudio também, depois eu consigo pegar e transcrever e fazer algo mais fiel. Eu utilizo muito inteligência artificial, não vou mentir, gosto muito, me ajuda demais nos meus processos, só que entra como sendo um copiloto. Imagina que a IA tenta fazer a mesma coisa que eu, falando sobre uma experiência que eu tive ao comer uma maçã. Ela não tem esse know-how, não tem toda essa expertise.
Então, eu vou falar sobre esse conteúdo que para mim é muito interessante. E talvez, se existe até comunidade de pessoas que pegam tamanhos de gravetos para pegar e colecionar, por que não de algumas pessoas curiosas como. Então, aqui vai ser o lugar onde eu vou compartilhar as minhas ideias, o meu blog também vai ser um lugar onde eu vou escrever sobre conteúdos que fazem meus olhos brilharem de uma forma diferente. E também falar sobre aquilo que torna o mundo para mim. Enfim, meu blog vai ser dessa forma. Eu vou colocar o link dele depois. Comecei a documentar a minha história, porque antes de ser grande, essa eu acredito que eu ouvi do Pedro uma vez, ele falando, antes da gente ser rei, a gente precisa ser peão em algumas situações, em questão de movimentos, em questão de seguir em frente. Às vezes a gente não pode sair lateralmente, como por exemplo, lateralmente não, em todas as direções, como a rainha, ou só, ou fazendo L. Não, fazer L não, meu Deus. Ou andar em L como anda o cavalo, ou em linha reta como a torre, ou na diagonal como o bispo. Olha que eu nem gosto tanto de xadrez. Mas às vezes só seguir em frente. Seguir em frente e ver uma casa que tá ali que é possível avançar, e avançar. Talvez esse seja o meu caminho. Eu só vou saber se eu continuar a documentar. Passei por alguns problemas nos últimos dias. Vocês estão vendo, eu tô num lugar diferente. Mas se Deus quiser, daqui uns dias vou estar num lugar melhor também. Problemas vêm e vão. A gente melhora no decorrer da jornada. Eu acredito que muito mais importante é não desistir, continuar. Infelizmente, dentro de um mês eu perdi 2 amigos. E é um pouco estranho perder alguém que era presente. Alguém que a gente convivia, alguém que sempre estava presente, participando das coisas. Aproveita a vida, pessoal. Me lembra até como que não é Premeditato Malorum. Cara, esqueci o termo que as pessoas... Cara, eu esqueci o termo. É o lembra-te que vais morrer. Pô, esqueci. Então, lembrando desse conceito, eu esqueci a palavra em latim, mas lembra-te que vai morrer. Então, documenta. Aproveita, vive a vida, aproveita com as pessoas. Isso aqui é passageiro. Isso aqui passa e passa muito rápido. Quem diria? A gente já tá no mês 6 de 2026. Parece que foi ontem que começou o ano. Tá passando muito rápido. Muito rápido. Mas enfim. Como eu aprendi com o Borégio também, o jogo não acaba aqui. Tamo vivo. Vamos continuar, vamos viver pelos que partiram. Um dia acredito que a gente vai se ver de novo quando Jesus voltar, poder dar um abraço apertado em todo mundo. E é isso, continuar. Entre os altos e baixos, os picos e vales, a gente tá aqui para fazer o nosso melhor, seja ele qual for, mas principalmente fazer o melhor. Então, tamo junto. Pesei o clima do nada no final do vídeo, né? Mas é uma coisa que eu precisava compartilhar também.